Olá, tudo bom? Sou Augusta Rocha Coutinho, diretora da AMRC Inteligência Imobiliária, e é um prazer estar com vocês em mais um episódio da nossa série de podcasts. Aqui vamos trazer conversas importantes para quem busca tomar decisões mais conscientes na hora de investir e proteger o seu patrimônio. E hoje eu vou receber um convidado mais que especial, o meu irmão André Coutinho. Ele é engenheiro, é engenheiro civil de formação, há mais de 20 anos, atua no mercado como corretor de imóveis, corretor de seguros e é diretor da AC2 Corretora de Seguros. É uma corretora de multiprodutos com grande experiência no setor e ele tem se dedicado a ajudar clientes a encontrar soluções inteligentes para proteger os seus bens e planejar o futuro. O André, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite de você estar aqui nessa conversa hoje sobre consórcios imobiliários. Muito obrigada, tô de coração. Imagina, o prazer é todo meu. Fico muito contente de participar desse teu novo projeto e tenho certeza que nossa conversa vai ser bem esclarecedora sobre o consórcio imobiliário. Com certeza, vamos conversar muito hoje. Vamos sim. André, vamos lá, conversar sobre consórcio imobiliário. Muitas pessoas têm dúvidas, né? E a maior dúvida de todo mundo é: qual a diferença entre consórcio imobiliário e financiamento imobiliário com os bancos lá? O que a gente pode ajudar as pessoas nessa primeira pergunta a fazer essa... Qual é a diferença, as diferenças principais? Vamos lá. A definição, assim, do consórcio imobiliário e do financiamento, a diferença é meio simples, assim. Por exemplo, o financiamento é uma maneira mais imediata de você ter o valor do crédito que você precisa para comprar o seu imóvel. Então, se você precisa de algo para ontem, a gente sempre vai indicar o financiamento, vai fazer todo o procedimento lá, as taxas de juros no momento estão bem altas, então a taxa provavelmente vai ser muito mais alta do que o do consórcio. O valor final, né? O valor final. O prazo vai depender muito do que você organizar com a instituição financeira, mas, via de regra, essa é a principal diferença, porque o consórcio ele é uma compra mais planejada, que a gente fala. Então, você consegue taxas, que a gente fala que são taxas de administração, não são taxas de juros, por um prazo também, muitas vezes, menor do que do financiamento, que são 35 anos. Os consórcios costumam ser na faixa de 200 meses, que dá 17 anos, 16 anos. E a diferença é que você consegue planejar, não é uma compra tão imediata, mas você consegue fazer uma estratégia que a taxa de juros a taxa de administração fica muito mais barata comparada ao financiamento, porém uma compra mais, uma estratégia de alcance do crédito um pouquinho mais longa, então de alguns meses ou alguns anos, a depender do teu objetivo, né? E isso são as maiores vantagens, vamos dizer assim, de um consórcio. Quando a pessoa resolve, eu quero comprar um imóvel, né? Mas ela não precisa se mudar agora. Então, eu acho que esse é o fato principal de uma pessoa querer começar a pensar num consórcio. Ela não precisar do imóvel imediato, né? Então, assim, essa, para mim, né, é uma das principais vantagens, vamos dizer assim, de você não pagar 2 apartamentos, 3 apartamentos, vamos falar de um apartamento aqui, né? Pode ser qualquer imóvel, pode ser comercial, residencial, mas você não paga 2, 3 imóveis porque você acaba pagando um juros absurdo no financiamento. Mas você precisa ter essa organização de quando você compra esse imóvel, quando você quer esse imóvel, você tem que se antecipar. Às vezes 6 meses, 1 ano, porque a média que me contaram, que eu acho que já foi falado, é de que mais ou menos uns 6 meses para contemplar uma cota, né? Se você for dar lance, você pode ir só na sorte. Mas eu queria saber assim, além de comprar um bem, né? Que pode ser um carro, um imóvel, existem vários tipos de consórcio. Hoje em dia existe até consórcio de plástica, né? Que a gente sabe que existe. O que a gente pode dizer que o consórcio é bom? Para quê? Podemos dizer assim que é uma poupança para quem quer guardar dinheiro também? Com certeza. O bom no consórcio é que ele não é uma compra, digamos assim, forçada. Assim, você consegue ter prazo para você estabelecer teu objetivo. Você pode começar simplesmente pagando ele como maneira de ter disciplina. Eu não consigo guardar dinheiro, que é uma queixa de muitos brasileiros, né? Não, acho que no mundo inteiro, na verdade.
Que precisa ter o boletinho, né? Exato. Eu quero ter um boleto para pagar, que daí eu sei que eu consigo guardar dinheiro. Então, o pessoal costuma falar, vou fazer um consórcio que eu vou pagando, e lá na frente eu vou conseguir ter um patrimônio que, às vezes, vou pegar o valor do dinheiro desse imóvel que eu comprei com o consórcio, vou botar ele para alugar e vou conseguir pagar minha parcela, eu vou conseguir adquirir mais um consórcio, você começa, quando você vê, formar patrimônio, né? Que é um excelente jeito de guardar dinheiro, vamos dizer assim, porque você pode ser contemplado, às vezes, bem no início. Sim. E conseguir, com o valor da parcela, ter o bem e conseguir pagar o aluguel. Esse é um excelente negócio também. Para quem não quer, às vezes eu não quero comprar para comprar o meu primeiro imóvel ou um imóvel a mais para eu me mudar. Eu quero como investimento para locação. E essa é uma excelente fonte, porque, querendo ou não, o financiamento, você acaba... Também existe essa possibilidade da pessoa conseguir tirar o imóvel na hora e o aluguel pagar, mas o financiamento sempre vai ter os juros, né? Sim. Então, o consórcio nesse ponto é melhor. Você tocou num ponto ali que é bem importante. A conta que o pessoal costuma fazer assim, do financiamento bancário é que se você faz um financiamento para 30 anos, 35 anos, que hoje é meio que o prazo que os bancos acabam passando para os clientes, com uma taxa de juros ali que está bem alta hoje no Brasil e que gira lá entre 10% a 12%, sei lá, se conseguir uma taxa boa ao ano, você acaba, no final do prazo do financiamento, você acaba pagando 3 imóveis. Então, é muito caro. Então, a gente costuma dizer que realmente o financiamento é só para quem tem uma extrema urgência e mesmo assim você pode também utilizar o consórcio depois como uma ferramenta para quitar esse saldo devedor do financiamento, diminuindo assim o teu prejuízo com relação às taxas de juros, né? Só para você ter uma ideia de comparação, ainda voltando a essa questão da diferença entre os produtos, né? O financiamento, como eu falei, ele é uma taxa de 10% a 12% ao ano, enquanto o consórcio ele é de 1,4%, 1,2% ao ano. É menor que 2%. Então, a diferença assim, é gritante, é 5 vezes menos. Nossa, super compensa, né? Então, óbvio, você não vai ter o dinheiro na hora, como tem no financiamento, essa que é a vantagem do financiamento, porém, se você fizer uma compra planejada, a gente costuma dizer que quem se planeja paga mais barato, né? Sim. E essa é a maior verdade do consórcio, você consegue se planejar, além de você ter a disciplina de pagar o boleto, como a gente falou, você pode ter a sorte, que vários clientes nossos já tiveram, graças a Deus, de ser sorteado, que é o melhor dos mundos, né? Que você não precisa descapitalizar para poder conseguir a carta de crédito, mas mesmo que você vá dar algum lance, você consegue fazer a tua contemplação com uma estratégia correta ali em alguns meses, 1 ano, enfim, às vezes 2 anos. Então, o consórcio pode ser utilizado para você começar a construir patrimônio e principalmente para você alavancar, né, o teu poder de compra, né? E uma das coisas que eu, como exemplo próprio, sempre fiz, que você falou que alguns clientes teus foram sorteados. Uma fui eu, né? Que no segundo mês de consórcio de carro... Até hoje foi a campeã. Isso, que eu comprei um de carro. Uma coisa que eu sempre faço, que a gente pode dar como dica também para quem quiser comprar um carro, alguma coisa. O carro, normalmente, as pessoas gostam de trocar 3, 5 anos, 6 anos, o tempo de vida para você trocar um carro. E o que eu sempre pensei e sempre fiz, né? Que você compra um carro, vamos dizer, de 100 mil hoje, mas ele daqui 5 anos, o teu carro não vale mais 100 mil. E você quer manter o mesmo padrão, né? Então, às vezes aumentar o padrão, porque o preço dos carros sobe, subiram muito, né? Não que a gente já vai falar sobre isso também, que a carta de crédito também acompanha esse crescimento. Sim. Mas, assim, o que eu sempre pensei? Eu compro o carro, ele já praticamente quitado, às vezes faltando 2, 3 meses. Quando eu compro meu carro quitado, que é o que eu tenho hoje lá, tá quitado, eu já tô pagando consórcio. De mais 5 anos de consórcio, 6 anos de consórcio. E o que acontece? Se eu sou sorteada nesse meio tempo, eu posso antecipar a troca, senão eu posso esperar até o final. Então, a gente pode entrar isso, eu estou dando um exemplo próprio meu do carro, mas a gente também pode fazer isso com consórcio imobiliário, né? Com certeza. Então, assim, se a gente for falar, o que a pessoa tem que ter um cuidado antes de comprar um consórcio, né? O que ela tem que analisar? É a instituição? É prazo? É preço? O que ela tem que... principalmente qual que é? Eu sei que cada um tem um objetivo, né? Então, às vezes, o consórcio não pode... o meu objetivo é esse. Não é para você isso. Mas para quem que é essa estratégia de comprar um consórcio? Para quem que serve isso? Vamos lá. Tem vários modelos, né, de interesse no consórcio, né? O primeiro, como a gente falou, é para quem quer ter uma disciplina de pagar um boleto
e começar a construir um patrimônio, conseguir guardar um dinheiro. Então... E que pode ser pago em cartão de crédito hoje em dia, Sim, e deve estar sim, automático sim. na conta, ou só um boleto Inclusive, mesmo. A gente fala do boleto porque Exato. é um negócio de eu tenho que pagar aquela continha todo mês, né? Isso, mas hoje em dia, inclusive, como você falou bem, você pode pagar até em cartão de crédito, que o pessoal gosta muito, porque geralmente é um valor um pouco mais elevado, você pode, enfim, guardar para ganhar milhas depois, viajar e Isso, tudo você mais. já está agregando valor ali. Exato. E outras questões são que você pode utilizar... o que eu sempre falo, é sempre bom entender o que o cliente precisa, né? Qual que é a necessidade do cliente. Então, a gente, quando tem algum cliente que está interessado em consórcio, eu sempre entendo qual que é a necessidade dele. Eu quero comprar um imóvel. Tá bom, mas para quando? Que tipo de imóvel que é? Você já sabe? Não, mas eu quero começar a comprar um imóvel, nem sei que imóvel que é, não tem problema. Você pode começar, como eu falei, pagando, até você definir o que você quer. Se você quer guardar dinheiro para dar lance também em paralelo. Mas o principal é entender a necessidade, porque a depender da necessidade do cliente, a gente também indica um grupo para ele que vai atender mais ao objetivo dele, né? Então, por exemplo, o cara quer comprar um imóvel que está na planta ou que está em construção e daqui, sei lá, vão entregar daqui a um ano. O que acontece geralmente? O pessoal vai lá no final do prazo da obra... Na entrega do imóvel, na entrega né? das chaves, que a gente fala, tem o pagamento do saldo devedor, né? Você tem aquelas parcelas mensais, às vezes tem um balão ou outro, mas sempre no final tem aquela conta mais graúda, né? Que é o saldo devedor final, para pegar a entrega das chaves. E aí o que o pessoal faz? Ninguém se planeja geralmente, vai lá e faz um financiamento. Paga caro, né? Porque não me planejei, não me organizei, vai lá e acaba fazendo um financiamento correndo para poder resolver o problema e pegar a chave. Tudo bem, é uma opção, mas se você consegue ter essa percepção antes, você começa a fazer um planejamento com uma carta de crédito que é mais ou menos do valor que você vai precisar lá na frente. Você tem um prazo às vezes, de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos para você poder dar lance, ou para você até ser sorteado, ou tentar dar um lance fixo, que a gente vai entrar já nesse detalhe também sobre que tipos de lance que tem, né? Para você descapitalizar o mínimo possível e conseguir ter o teu objetivo lá, que é ter a carta de crédito já com antecedência, sabe? Então, esse é um ponto. Outro ponto, sempre pegar uma instituição financeira séria. Um cuidado, né? Principal, então, isso é muito importante. Exato. Então, tem algumas seguradoras hoje que vendem consórcio, então tem que ver se ela está registrada na SUSEP. Outras instituições financeiras têm que ter cadastro no Banco Central. É sempre bom checar se a instituição é conhecida, se é renomada, se tem atendimento, se... Taxa de administração também, que Sim. tem muitas que cobram altíssimas, outras não cobram tanto. Tem outras que têm taxas de administração super atrativas, mas porém na prática você não consegue fazer a contemplação por lance, porque são poucas contemplações por mês. Ou tem muitas pessoas no grupo, então às vezes isso atrapalha um pouco, porque acaba tendo muito inativo também, né? Que a gente que entra lá acaba não conseguindo pagar. Então isso tudo interfere no andamento do plano. Então a gente sempre fala... Trabalhe no meu lado, né, que é quem revende consórcio, trabalhe com instituições sérias, que você sabe que tem um pós-venda, que tem alguém que te ajude no 0800 depois, ou na própria matriz, enfim, porque é bem possível que você vai precisar deles para ter alguma solicitação de algum cliente ou de algum imóvel específico, e você tem que ter com quem falar nessas horas, né? Eu mesmo tive um caso de um cliente nosso que comprou um imóvel lá em São Paulo de um fundo, e que é uma coisa, né, um pouco mais atual, tal, e o pessoal lá da seguradora estava se batendo um pouco para entender a situação dela. E estava numas indas e vindas, tal, a cliente me ligou. O que eu fiz? Entrei em contato com o pessoal da matriz direto, falei, quero alguém que entenda realmente, porque às vezes estão passando para alguém lá, tipo, que está na ponta ali só, atendente, ali, algum estagiário, enfim, nada contra os estagiários, mas às vezes é a pessoa que não tem tanta experiência na parte, sei lá, jurídica, da questão da documentação imobiliária. E eu consegui fazer um call com o cliente para ele explicar o que era a questão do fundo, com o pessoal do fundo e com o pessoal da administradora. Todo mundo se entendeu em 1 hora, assim, sabe? O processo rodou. Então, assim, muitas vezes ele trava por algum motivo e você tem que ter alguém para conversar, para fazer o negócio fluir, né? Eu acho que é bem importante ter uma pessoa que entende bem sobre consórcio antes de você comprar, para te explicar os prós e os contras e te assessorar nessa parte. Por exemplo, a gente esses dias estava conversando com um cliente nosso que estava quase comprando uma carta e a gente comentou, porque eu faço a parte de
dessa parte de consultoria imobiliária, e eles estavam fazendo toda a parte de integralização de capital, dos imóveis para PJ, e a gente estava entendendo a situação deles, e eles estavam querendo comprar, inclusive é uma coisa que é legal a gente colocar aqui, que qualquer pessoa física ou jurídica pode comprar um consórcio. Com certeza. E que, inclusive, até a única diferença é seguro de vida, né? E que você paga a mais ou a menos, a pessoa jurídica não tem seguro de vida, mas a pessoa física tem. E a gente estava fazendo justamente isso, e a pessoa disse, não, mas está mais barato numa outra instituição lá que a gente não tinha cotado, a gente só tinha cotado numa outra, e a pessoa falou assim, mas eu quero, mas ela não tinha se atentado justamente ao número de participantes e quantos que estavam sendo ali contemplados naquele mês, porque tem grupos que eu acho que é interessante a gente falar, que às vezes o grupo é solvente, né, e você consegue que ele contemple lá 3, 4, 5 cotas, às vezes, no mês. Até mais. Né? Até mais. E se você tem um número reduzido de 600 ou 900 pessoas, é bem diferente de você ter 2.000 pessoas num grupo, né? Então, isso é bem importante a gente explicar, porque se a pessoa quer pegar um de 2.000 pessoas, ela... eu não me importo porque eu não vou comprar nada, eu tô só querendo aproveitar para guardar dinheiro, porque eu não consigo guardar, que o dinheiro está sempre na conta e eu tô gastando, então pelo menos é um jeito de eu guardar dinheiro, beleza. Mas às vezes se a pessoa quer comprar um imóvel meio logo e ela pega um grupo muito grande, né, e que não contempla tanto, é aquilo que você falou, vai demorar uma vida para conseguir ser contemplada, né? Sim. Mesmo ela dando lance. E às vezes o lance, a gente já vai, aquilo que você falou, a gente já vai falar sobre os lances, quais os tipos de lance que existem, mas são coisas que é muito importante. Quem está comprando não simplesmente, vou comprar aqui porque alguém me ofereceu e eu consigo pagar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 por mês, né? Dependendo do valor da carta, porque é outra coisa que a gente pode falar, existem cartas de inúmeros valores, né? Então, assim, quais as situações... ainda que é interessante, de financiamento, que ainda é interessante para o consórcio, que o consórcio realmente ganha vantagem, né? Que a gente estava falando. É exatamente isso. Você não pagar esses juros, você se planejar, você conseguir ter essa organização financeira. Porque eu ainda falo assim, eu sou uma pessoa que eu quero sempre trocar de carro, mas lá na frente... para trocar, eu tenho que colocar um dinheirão se eu não tiver feito consórcio. E hoje eu não faço mais isso. Então, assim, e tem o esquema da carta contemplada. Isso também existe, né? Que a gente não comentou. Mais ou menos como é que funciona, assim, a pessoa, para comprar? Ela consegue comprar uma carta contemplada? Consegue. Hoje em dia o mercado está bem movimentado, inclusive, porque como as taxas de juros estão muito altas no Brasil, e agora a gente acha que vai começar a tender a cair, mas assim, ainda tem um cenário aí, provavelmente nos próximos 2 anos, que a taxa vai se manter muito alta. Existe essa outra opção de você ter sido sorteado, por exemplo, ter pago 2, 3 parcelas ou 10 parcelas, enfim, ou até um pouco mais, e você revender a sua carta com um bom ágio, sabe? Então, muita gente faz isso também, até como às vezes investimento. Poxa, eu compro lá várias cotas, às vezes uma delas eu sou sorteado, eu vou lá vendo por, sei lá... Depende muito de quando foi sorteado, mas... ou, sim, mesmo que tenha sido com um lance, mas o sorteio, claro, ele vai ter um ganho muito maior, né? Então, o pessoal, às vezes, tem lá um ganho de, 30%, 40%, ou, sei lá, 5 vezes mais do que ele pagou no período. Então, que investimento que tem que você vai pagar lá, às vezes, 3 mil e você consegue vender, às vezes, por 40 mil, 50 mil, sabe? Em questão de um ano. Mas, às vezes, acontece. Você pode ser sorteado muito cedo. Tem sorte também aí sim, no claro, negócio, claro. Né? Um valor de crédito muito alto, às vezes, poxa, você consegue revender. Se o cara for financiar, o cara vai pagar uma taxa de juros absurda no valor de crédito alto, a parcela vai ficar bem pesada. Então, o cara prefere, como tem a entrada que ele tem que dar no financiamento, ele prefere muitas vezes pagar essa entrada como se fosse o ágio dessa carta de crédito contemplada, e daí você assume a parcela da carta de crédito, que é muito mais suave do que do financiamento. Então, tem muita gente fazendo isso no mercado hoje também, sabe? Como um investimento também, né? Sim. Não deixa de ser um investimento. Desculpe, Fábio. Imagina, e daí eu só ia complementar que, assim como qualquer produto, né? A gente tem uma corretora de seguros, vende todos os produtos lá, mas é muito importante você vender a coisa correta para o teu cliente, porque muitas vezes um produto é mal falado, ou esse seguro aqui é ruim por causa disso, mas é porque muitas vezes não foi bem explicado para o cliente o assunto, sabe? Então,
existe às vezes aquele preconceito com financiamento, com consórcio, com vários tipos de outros produtos, porque a venda às vezes foi um pouco mal feita, não foi explicado da maneira que isso ocorre, né? Eu já vi muito vendedor de consórcio prometendo contemplação em 1 mês, em 2 meses. É completamente errado, porque ninguém consegue. O consórcio, o que é? É um grupo de pessoas que fazem um amontoado de arrecadações. Essas arrecadações formam um montante, e esse montante depois é dividido mensalmente com quem deu lance, com quem foi sorteado, e isso, né, viabiliza a contemplação. Só que como é que você vai garantir para um teu cliente que o cara vai ser contemplado em 1, 2 meses, mesmo que ele esteja dando lance, que geralmente é o que ocorre, sendo que você não sabe o que todos os outros participantes do grupo estão fazendo do outro lado lá, entendeu? Então, não tem como você garantir, você tem como traçar uma estratégia que muitas vezes é assertiva, a gente já teve vários casos no escritório que o negócio simplesmente se concretizou, mas que às vezes demora, você viabiliza em 3, 4 meses, demora em 6, demora em 8, demora até mais rápido às vezes. Mas não deixa de ser uma sorte planejada, porque você tem que fazer esse planejamento dentro de uma linha que você tem as estatísticas do grupo, você consegue ver o histórico de lance. A gente, como corretor, né, que vende os consórcios, eu tenho acesso a todos os grupos, eu consigo ver que histórico de lance que tem naquele grupo, quantas pessoas estão dando lance naquele tipo de porque grupo. sempre o mínimo são 2 contemplados, um que é por sorteio, é Loteria Federal o sorteio? Loteria Federal. Isso, Loteria Federal, e o outro é um sorteio, né? É o lance, outro é um lance. Que é o lance livre. E que daí se tem mais valor, é só para as pessoas entenderem, se tem mais valor que pode ser distribuído, ali às vezes sorteia 3, 4, 5, é por isso que tudo depende do valor daquele grupo. Por isso que é importante entender os grupos. E tem mais o lance fixo, que geralmente, depende da administradora, mas geralmente gira na casa de 40%. Então, que é uma contemplação só, então, por lance fixo, uma por sorteio e uma por lance livre. Só que, como você falou, se o grupo arrecada bem, tem uma boa saúde financeira que a gente fala, ou seja, grupos de seguradoras são grupos que eu gosto muito, porque geralmente são corretores de seguro que vendem e vendem para os seus próprios clientes. Então, não tem muita inadimplência. Isso quer dizer o que? Às vezes fundos de reserva baixos, percentuais baixos, que inclusive o fundo de reserva volta depois para o cliente, no final do grupo. O fundo de reserva é para quê exatamente? Só para a gente entender que é igual um condomínio, que ele guarda ali, que se precisar fazer uma manutenção de emergência, ele usa o fundo de reserva. Ele serve às vezes para aquelas situações que tem muitos inativos no grupo, o cara está lá inadimplente, começa a ter um buraco lá da arrecadação. E que às vezes não tem as cotas para poder pagar, por exemplo, o sorteio e um lance. Exato. Então eles usam do fundo de reserva, é isso? Exato, às vezes para formar um valor lá, o pessoal acaba utilizando esse fundo para poder ter esse tipo de cobertura, digamos assim, para cobrir esse buraco. Uhum. Mas ele volta para o cliente no final do grupo. Então eu vejo às vezes administradoras ali que tem uma taxa de fundo de reserva altíssima, tipo 5%, 6%. Isso quer dizer que a saúde financeira desses grupos não é muito boa, porque senão ele não precisava ter uma taxa de fundo de reserva tão cara. É uma coisa como condomínio, como você falou, né? Quando tem um fundo de reserva muito alto, tipo, ou você quer fazer uma obra muito grande, um fundo de obras, ou, enfim, alguma coisa está errada no condomínio, né? Tem muita gente não pagando, inadimplência alta. Então, quando você pega taxas de fundo de reserva menores, quer dizer que aquela saúde financeira do grupo é melhor. Isso quer dizer que vai arrecadar mais e vai contemplar mais por consequência. Né? E como é que funcionam as contemplações? Dentro de um mesmo grupo, você tem várias faixas de crédito. Depois a gente vai mostrar aqui também nos slides. Mas tem várias faixas de crédito. Então, no mesmo grupo, você entra lá com uma faixa de crédito de R$180 mil até, sei lá, 400 mil, por exemplo. Vamos mostrar no slide pode isso, ser. A tabelinha, que eu acho que é importante para a gente ilustrar melhor. Porque essas contemplações, é importante a gente entender o que existe de crédito, de valores. Vamos lá. Por exemplo, nesse slide que nós estamos mostrando agora ali. Essa é uma taxa que a gente pegou, é um grupo que a gente pegou da Porto Seguro como exemplo aqui, que é uma das nossas parceiras, e um grupo ali então de 200 meses, que tem 900 participantes, tá, nesse caso aqui, e a gente tem ali então o grupo, cartas de crédito de 280 mil até 560 mil. Repare que todas elas estão no mesmo grupo, tá? Isso quer dizer o quê? Que você está concorrendo às vezes com uma carta com alguém que tem um grupo uma carta de crédito de 560 mil ou que alguém que tem um grupo de 280 mil.
Ah, mas é injusto. Não é, porque cada um paga o seu valor de parcela proporcional. Então, se o cara está pegando um grupo de 560 mil, o cara está pagando um valor de parcela muito maior do que quem está pegando uma de 280 mil. Mas tudo depende também de quanto o cara consegue pagar. Então, os percentuais de lances, eles são proporcionais ao valor do crédito que o cara pegou. Que seria aquilo que está escrito ali, o lance embutido é de 30 e o fixo de 40, mas é tudo de acordo com a tua carta de crédito. Então, é por isso que não vai influenciar lá, um fazer mais e outro menos. Exato. Vou dar um exemplo agora como é que tem mais arrecadação, por exemplo. Se você tem um grupo saudável financeiramente, você pega lá e faz uma contemplação por sorteio mensal, uma por lance fixo, que é sempre 40%. Como é que funciona o lance fixo? Até já entrando na questão dos lances. O lance fixo, várias pessoas dão um lance de 40%, como o próprio nome diz, é fixo. 40% do quê? Do valor da carta de crédito, mais as taxas, né? Isso é importante dizer. Nunca é sobre só o valor de crédito, é sobre o valor das taxas também junto, que é somado. E aí você concorre a um sorteio dentro do lance fixo de uma pessoa só. Então, por exemplo, nesse grupo de 900 pessoas ali, 50 pessoas, sei lá, na média ali deram um lance fixo. Você vai concorrer a um sorteio entre 50 pessoas, ou seja, tem uma chance muito maior de ser sorteado, para dar lance fixo. Ah, claro, mas eu vou ter que pagar o lance. Sim. Qual que é a vantagem do lance fixo? Que ele é limitado a 40%. Ele é limitado não, ele é de 40%. Então, é um lance menor do que o lance livre, geralmente, né? Os lances livres costumam ser de 50%, 60%, até um pouco mais, um pouco menos. Essa é a média do valor da carta da pessoa. Mas um lance livre bom, depois de um tempo decorrido lá, sei lá, é abaixo de 50% ou 50%. Então, o lance fixo de 40% é sempre uma boa pedida, porque você pode conseguir ser contemplado mais rapidamente, dando um lance fixo menor, usando 40%. Então, e a outra questão é do lance embutido. Então, você pode usar até 30% da tua própria carta como lance. Então, eu vou dar um lance de 40% fixo. Você pode usar 30% do teu embutido e mais 10% de recursos próprios, por exemplo. Isso você ajuda a não descapitalizar tanto. E muitas pessoas usam a estratégia de você usar créditos maiores. Você contrata um crédito maior do que você efetivamente precisa. Por quê? Porque daí quando você for dar o lance embutido, você vai voltar para aquele crédito que você quer, entendeu? Ele baixa os 30%. Do valor, exato. Então é bem importante explicar isso. Que se você contrata lá uma carta de 300 mil e você quer dar um lance embutido de 30%, você não vai ter 300 mil. Você vai ter 210 mil. Isso aí. 30% de 300. Isso, então você vai ter... Só que quando você... Por isso que tem que entender bem a situação do cliente, o que ele quer e o que ele pretende, para poder instruir qual fazer grupo e essa consultoria. Ah, não, mas eu preciso porque eu vou comprar um imóvel lá que eu estou fazendo na planta, que eu vou pagar... 500 mil, mas eu vou pagar 200 mil até entregar e eu vou precisar de 300. Vamos usar esse teu exemplo que você deu ali. O saldo devedor é 210 mil, por exemplo. Pega uma carta de 300. Você consegue dar um lance embutido de 30%, de até 30% no máximo. Pode ser 5, 10, 20, o percentual que você quiser, desde que seja até 30%. E aí você consegue usar mais 10%, por exemplo, para dar de lance fixo. Tá, e se, por exemplo, várias pessoas dão um lance embutido de 30, também é um sorteio entre as pessoas que fizeram o 30 ou não? Não. Lance embutido não tem sorteio. Ele só é utilizado para você somar dentro do teu lance fixo ou do lance livre. Entendeu? Então, não existe sorteio do lance embutido. É só uma maneira a mais de você não descapitalizar tanto, você usa do próprio crédito para você dar de lance junto. Que é uma coisa bem importante. Você vê, às vezes parece um pouco confuso, mas depois que você vai conversando e tentando entender... Você vê que não é um bicho de 7 cabeças, não. Isso, é que é muito palavreado, vamos dizer assim, diferente, embutido, fixo, reduzido. E o que é a parcela reduzida em 25% até a contemplação? Nesse exemplo que a gente pegou aqui, existem muitos grupos ali que tem hoje no mercado que eles têm parcelas reduzidas de 25%, de 20%, de 30%, ou até de 50% até a contemplação. Quer dizer que a tua parcela você vai pagar valores menores, nesse caso aqui de 25%, até você ser contemplado. E após a contemplação, aí eles vão pegar o prazo que você ficou pagando esse percentual reduzido e vão ajustar nas demais parcelas. Aí você vai dizer, André, mas vai ficar muito caro. Depende, porque se você for sorteado, a depender da data do sorteio, eles vão fazer esse ajuste e você vai pagar assim uma parcela mais alta por causa que depois da contemplação eles ajustam esse percentual. Mas se você dá lance, que é o que a maioria das pessoas também faz, o que acontece muitas vezes é que o teu próprio lance amortiza boa parte da tua parcela, e aí se você for jogar de novo os 25% depois, ou 50%, enfim, da parcela que você pagou reduzida depois da contemplação, fica meio elas por elas ali, porque você pode escolher
entre manter o valor da parcela também que você estava pagando e diminuir o valor o prazo, depois da contemplação isso, ou você pode diminuir o valor da parcela e manter o prazo, entendeu? Ou seja, você paga parcelas menores e mantém o prazo, que é o que o pessoal costuma fazer, porque como a taxa de juros de administração dá 0,1% ao mês na média ali, qualquer aplicação que você coloque vai dar muito mais do que isso. Então é uma estratégia também inteligente de você deixar teu dinheiro aplicado e usar a consórcio para... Porque você vai estar ganhando muito mais dinheiro lá na tua aplicação do que você está pagando de taxa de administração mensal. Uhum. E por que você, aí voltando ao assunto do número de contemplações, por que muitas vezes acontece de grupos que têm saúde financeira boa, você ter várias contemplações? Eu já tive grupos lá que tiveram 10 contemplações no mês. Nossa, é bastante. Tipo 8 contemplações por lance livre, mais uma de lance fixo e mais uma de sorteio. Porque daí é aquele grupo que geralmente tem muita gente pagando, tem pouco inadimplência. E acontece muitas vezes de num grupo desse aqui que a gente está dando como exemplo de 280 a 560 mil. Acontece de várias pessoas que deram lance e foram contempladas, por exemplo, lá no percentual de lance, que daí o lance livre ganha um lance mais alto, né? Então, o cara deu um lance de 60%, por exemplo. Mas 60%, se a carta do cara é de 280 mil, você concorda que tudo que foi arrecadado, um lance da menor carta do grupo, vai sobrar mais dinheiro? Com certeza. Ao mesmo tempo, se o cara der um lance de 60% numa carta de 560 mil, corre o risco de ter menos contemplações também, porque o cara vai ter utilizado boa parte do montante lá para pagar uma carta maior. Mas às vezes acontece de várias pessoas ali darem lance nas cartas de 280, 300, 320, e enquanto você tiver dinheiro no grupo, eles vão contemplando, entendeu? E aí acontece de ter essas 8 contemplações. E uma coisa bem importante. Eu fui contemplado, né? Quanto tempo eu tenho para pagar isso? Eu sou obrigado a pagar? Ou se eu não pagar, acontece alguma coisa? Se for sorteio, né? Você não tem pressa nenhuma, você é o melhor sorteio, melhor dos mundos. Sorteio, eu sou feliz, eu posso... vamos começar, que essa é a primeira opção. Uhum. Fui sorteado, nossa, tô feliz, não dei lance nem nada e fui sorteado. Eu sou obrigada a tirar a carta de crédito ou arranjar um imóvel, arranjar o carro, alguma coisa? Você tem até o final do grupo para você fazer isso, se você quiser, não tem pressa alguma. Daí você pode pensar... A carta continua... Ela vai ser rentabilizada mensalmente por um fundo atrelado ao Banco Central, que hoje deve estar rendendo ali na faixa de 0,6% a 0,8% ao mês. Uhum. Então, teu dinheiro não fica parado. Você vai... aquele valor do crédito inteiro, ele vai aumentando mês a mês, o que também é bom. Lá no final também, se eu não quiser tirar, eu posso tirar o dinheiro? Pode. Se você quiser, até o final do grupo, você pode tirar em espécie. Acabei de pagar lá os 200 meses lá, nesse caso aqui, né? Aí você pode resgatar ele em espécie total quando acabar o grupo. Corrigido, que é aquilo que você falou. Do valor atualizado, uhum. né? E o que às vezes muita gente faz também, fui contemplado. Existe uma norma do Banco Central também, isso para qualquer administradora, que após 180 dias após a contemplação, você pode resgatar em espécie, se você quiser também. Espécie que a gente fala, recebe um PIX recebe dinheiro na conta. Mas como é que funciona? Você vai receber o valor do crédito inteiro? Não. Eles vão pegar o valor do crédito, vão diminuir o saldo devedor que você tem e vão te pagar. Entendeu? Então, para quem às vezes pagou bastante tempo, já vale a pena. Aconteceu inclusive comigo isso, numa situação minha antiga. Estava na pandemia lá com as parcelas bem pesadas na época lá, faturamento não andando tudo aquilo porque estava tudo difícil, né? E aí eu estava há muitos anos pagando consórcio e eu dei um lance que eu lembro foi de 1%, foi lance embutido, eu nem paguei, porque ninguém estava mais dando lance, eu estava há 10 anos pagando. E aí eu consegui me aliviar nos valores da parcela e eu fiz um resgate. Na época, até o governo tinha feito uma medida provisória que na pandemia você podia resgatar em 2 dias úteis, que estava todo mundo precisando de dinheiro. Então foi uma medida bem interessante do governo na época que fez. E aí o que eu fiz? Eu contemplei a minha cota de crédito e eu fiz o resgate do percentual do valor da minha carta, menos meu saldo devedor que era pequeno, né? Porque acho que era 25%, porque eu já tinha pago muito, quase 30%, faltava só assim. Então eu resgatei, eu consegui pegar um valor bem alto, porque eu já tinha pago nesses anos todos ali, não tinha sido sorteado, eu tive azar, não tinha dinheiro para dar o lance. Aí aconteceu de eu pegar esse dinheiro para mim e colocar aplicado, entendeu? Então foi uma coisa que aconteceu comigo mesmo. Muito bom. Que foi muito bom. E daí quando você faz esse lance, tanto fixo como embutido, quanto tempo então que você tem que pagar? Quando você dá lance, seja fixo ou o embutido é uma forma, lembrando? É uma forma, não precisa pagar, né? Ajudar a pagar o lance fixo ou o lance livre. Uhum. Então, quando você der um lance livre ou um lance fixo que você foi contemplado, você conseguiu ser contemplado,
você tem 48 horas para pagar o lance. E se eu não pagar? 48 horas úteis. Aí eles vão chamar o próximo da lista. Ah, pode. Então contempla ainda um outro Sim. que não foi. Mas isso daí a Porto. Qualquer. Eu tô falando Porto porque a Porto é um exemplo que a gente está dando aqui. Sim. Eles comunicam você, hoje você não sortear, foi, mas. Você foi contemplado, desculpa, sorteado não, você foi contemplado por lance. Segue o teu boleto, e aí você vê o boletinho lá, tem 2 dias úteis para você pagar. Então é interessante também quando você dá lance. Você saber que você tem que ter uma liquidez meio rápida, que você está com dinheiro aplicado lá que é D mais 30 para você tirar da aplicação. Não consegue. Você não vai conseguir pagar, entendeu? Entendi. E aí eles vão chamar o próximo da lista. Tá. E vamos entrar no. Se eu não tiver mais dinheiro para pagar as parcelas, por exemplo, eu vou perder o que eu já fiz? O que eu já paguei? Essa é uma dúvida muito recorrente e muito importante, né? Porque o pessoal. Vamos combinar, né? Um prazo de 200 meses falando de consórcio. Eu não sei o que vai acontecer daqui 6 meses, Exato, né? São quase 17 anos. Poxa, é um prazo longo, né? Então, assim como no financiamento, que é prazo ainda maior, no consórcio também tem essa questão do prazo. E é uma dúvida bem recorrente, que o pessoal fica com medo, tá? Às vezes eu sou CLT, e se a empresa me mandar embora, como é que eu vou continuar pagando as parcelas? Como é que funciona? Então, essas regras mudam um pouco de administrador para administrador, mas via de regra, vou usar o exemplo da Porto Seguro aqui. O pessoal a administradora vai pegar o que foi pago, tá? Se o cara pagou 3 parcelas, se o cara pagou 50 parcelas, enfim. Esse valor que foi pago, você não consegue pagar mais. Acho que, se eu não estou enganado, após 3 meses ele entra para um grupo chamado de grupo de inativos e você concorre a um sorteio também pela Loteria Federal também com todos os outros inativos do grupo ali, ou enfim, da administradora. E aí quando você for sorteado, você consegue daí sim resgatar o valor que você pagou, só que eles deduzem daí uma multa de 10% e também a despesa administrativa da taxa de administração. Da taxa de administração. Ou seja, mas você não perde tudo. Não, porque você não perde tudo. No financiamento, a pessoa já está com o imóvel, né? Sim. Diferentemente daqui, que aí isso é, claro, uma carta não contemplada, Exato. né? Que se for contemplada, você também pode fazer isso na carta contemplada ou não? Na carta contemplada, você já está alienada ela num imóvel, né? Então aí é mais uma questão... Como se fosse um financiamento. Exato. Funciona juridicamente. Que daí você vai acabar perdendo o imóvel se você não pagar, porque você é obrigado a continuar pagando, né? É uma coisa que você tem que pagar. Por quê? Porque o administrador de imóvel já pagou para o vendedor, do proprietário antigo, né? Então você conseguiu pagar, já recebeu o teu imóvel lá, muitas vezes você já está usufruindo dele, ou morando nele, ou alugando ele. E aí a questão mais jurídica é que você pode correr o risco de perder o teu imóvel, ser penhorado, enfim, por conta que você não está conseguindo pagar. Então, esse também é uma outra questão. Tá. Mas enfim, de uma forma resumida, claro, nunca é o melhor dos mundos você parar de pagar, né? Isso para qualquer coisa, né? Tem sempre as penalidades, mas você não perde tudo de maneira alguma, assim. Você vai entrar para esse sorteio, né? Pela Loteria Federal no grupo de inativos. E tem mais uma coisa que a gente não comentou aqui sobre o FGTS. Eu posso usar? Pode também, muito bem lembrado. São tantas variáveis no consórcio, mas... Assim como um imóvel no financiamento também, né, fazendo esse comparativo, você pode usar também para comprar um imóvel, não atrelado ao financiamento, mas compondo parte do valor do imóvel, você pode pagar com o teu FGTS. No consórcio é a mesma coisa. Inclusive, nas administradoras é comum ter lá, quando você vai dar um lance livre, um lance fixo, você coloca se você quer dar recurso próprio, se você quer usar lance embutido, e se você quer também, no caso do imóvel, usar o FGTS. E aí, claro, você é elegível para usar o FGTS de acordo com as regras da Caixa Econômica, segue exatamente as regras da Caixa lá. E aí você consegue ver o teu saldo, geralmente, que você tem lá na Caixa. Se você for elegível dentro de acordo com as regras da Caixa, você consegue pagar parte do teu lance lá com o FGTS, o que também é muito bom. Que é uma coisa super interessante, que às vezes a pessoa vai dizer, poxa, mas eu tenho 200 mil no meu parado, FGTS, tá parado, eu queria tanto dar. Então, não só num financiamento, mas sim num consórcio você também pode dar. Também consegue utilizar para dar de lance. Ótimo, isso é uma coisa bem importante da gente falar. E uma outra coisa bem... que a gente fez uma chamada no Instagram, né? E a gente teve várias perguntas que vieram do Instagram. E uma delas, eu até anotei aqui. O pessoal sempre questiona, eu posso dar um carro como parte de pagamento de lance ou um outro imóvel como pagamento? Isso é aceito? Olha, no caso de carro...
Existem administradores que fazem, até a Porto Seguro não é uma delas, mas existem administradores que fazem. Eles têm o lance FIP, eu não vou entrar muito em detalhes aqui agora Não, nem tecnicamente. precisa. Mas é possível sim utilizar o carro como se fosse o valor da FIP, enfim, como parte de lance. Não que eles vão pegar o seu carro, mas eles fazem o lance com base no valor do carro que você tem, enfim. E aí você consegue utilizar. No caso de imóvel, não. Você não consegue fazer a utilização de um outro imóvel como parte do pagamento. Porque o administrador não vai ficar comprando um imóvel usado para bater de lance, digamos assim, né? Então, não é possível. E também sobre os valores. Veio uma outra pergunta lá no Insta. Se você recomenda comprar uma carta de 1 milhão ou 4 de 250 mil, por exemplo. Qual que é essa estratégia? Ótima pergunta. Eu sou bem questionado por isso muitas vezes. Geralmente a gente indica que peguem cartas menores. Por quê? Os grupos com cartas de crédito maiores, existem grupos hoje com créditos até de quase 1 milhão, ou até mais. Geralmente eles são muito difíceis de você dar um lance, porque como é um crédito muito alto, geralmente é investidor, às vezes, que está precisando de um crédito muito alto lá, e os lances costumam ficar altos também, sabe? E aí você dá um lance alto dentro de um crédito alto, acaba ficando pesado, né? É a mesma coisa que você pegar lá uma carta de 1 milhão, você vai dar um lance de 700 e poucos mil para ser contemplado. Fica meio inviável, né? Então a gente sempre recomenda pegar cartas menores, porque aí você vai ter mais chances de contemplação, inclusive por sorteio, né? Aí você vai ter, por exemplo, nesse caso que você me deu aqui, nesse exemplo, são 4 chances de sorteio, são 4 cartas. Então você já tem 4 chances mais por mês de você ser contemplado em pelo menos uma delas. Outro ponto são as estratégias de você ter mais contemplações. Geralmente créditos menores têm mais contemplações por mês, porque como os créditos são mais baixos, ele gira mais rápido também. É a mesma coisa quando um imóvel você vai vender. Eu também sou corretor de imóveis, assim como você. A gente sabe que imóveis de valor mais baixo, eles vendem muito mais rápido também o giro, né? E tanto para conseguir financiamento, enfim. E a questão do consórcio não é diferente. Você consegue também... Muito mais gente tem dinheiro guardado para dar lance em imóvel em valor de crédito menor. Então você tem mais contemplações por mês, geralmente. Os percentuais também, como vai contemplando mais gente, costumam baixar mais rapidamente do que num crédito mais alto. E tem também a questão que é importante falar, que é da estratégia do lance fixo. O que é a estratégia do lance fixo? Como eu falei já anteriormente, o lance fixo nada mais é do que um sorteio entre todo mundo que deu lance de 40%, nesse exemplo que a gente deu. Com o passar dos anos, menos pessoas vão dando lance fixo. Então, muitas vezes tem clientes nossos que querem comprar imóvel para utilizar, sei lá, vai precisar pagar o saldo devedor em 6 meses. A gente muitas vezes utiliza grupos em andamento. Por que em andamento? O que é grupo em andamento? Tem um grupo novo e tem um grupo em andamento. O grupo novo, como o próprio nome diz, sai do zero. Então ele começa ali, primeira assembleia e tal, e tudo normal. O grupo em andamento ele já decorreu várias assembleias. Quantas? Depende muito do grupo que você entrar. E essa análise é a gente que ajuda a fazer nessa consultoria. Grupos que têm mais tempo decorrido estão com um lance menor. Então, por isso a importância de você, quando você tem mais pressa, entrar num grupo em andamento, que o percentual de lance já está menor. Então, você tem mais chance de contemplar mais rápido. E também a questão do lance fixo. Então, existem muitas vezes lances que eu pego lá, grupos que eu pego lá nos nossos históricos, que a gente faz essas pesquisas para o cliente, que o lance livre tem percentuais lá ainda altos, ou um pouco mais baixos do que um grupo novo, claro, mas gira lá na faixa de 55% e tal. E aí você vai ver o lance fixo, por outro lado tem 20 pessoas dando lance fixo, 15, eu já peguei grupos que tinha 8, 10 dando lance fixo. Ou seja, a tua chance é 1 em 10 de ser sorteado, é muito alta. E aí você vai usar o lance fixo de 40%, você pode usar a estratégia do embutido, né? A única diferença é que, como você está entrando num grupo em andamento, a tua parcela mensal vai ser maior, porque você está pagando pelo prazo que você não estava no grupo, concorda? Uhum. Então fiquei lá, entrei num grupo que já tem 3 anos decorridos. Esses 3 anos que todo mundo pagou parcela lá e você entrou agora, eles vão somar essas parcelas dos 3 anos e vão jogar para o resto do grupo, do prazo do grupo. E por isso que a tua parcela é maior. Mas mesmo assim ele é muito interessante, porque você vai... A ideia não é você ficar pagando ele até o resto do grupo ali, ou até ser sorteado. A ideia é você pagar ele por poucos meses, aí você vê se o teu cliente consegue pagar aquele valor mensal, e tudo isso é uma conversa que a gente tem. Não, eu consigo pagar até 3 mil por mês de parcela, até 4 mil. Aí você pega, às vezes, grupos que estão com lances fixos muito atrativos, que tem pouca gente dando,
e o cara paga valores de parcela mais altos, mas ele sabe que ele vai pagar por 3, 4, 5 meses. Entendeu? Então, é uma estratégia muito assertiva também que a gente faz com os clientes, porque às vezes pelo lance livre não dá, mas pelo lance fixo dá, pela facilidade de você ter ali poucas pessoas concorrendo. Entendi. E uma coisa que também perguntaram aqui. Se eu quiser, eu comprei já um consórcio, eu já tenho um consórcio em andamento na pessoa física, mas eu resolvi fazer integralização de capital e eu quero transformá-la para pessoa jurídica. Eu consigo fazer? Isso Pode. tem a ver com a contemplação também? Tem. É importante falar também, que a gente não comentou aqui ainda, a gente falou um pouco sobre o seguro de vida, né? Hoje em dia, as administradoras, em geral, já dão a opção de você comprar plano de pessoa física, mesmo sem seguro de vida, se você quiser. Que bom. Isso, por um lado, é bom, porque você paga parcelas menores, que vai ser a parcela igual da pessoa jurídica, nesse caso. Que a única diferença do valor de parcela, depois a gente pode voltar na planilha do grupo de novo, no slide, é que o valor da parcela mensal da pessoa jurídica, ela é menor do que a da pessoa física, muitas vezes, por causa do seguro de vida só. Aí, como é um prazo, às vezes, muito grande, 200 meses, a gente chama que no segurês, né, que é seguro de vida prestamista. O que é um prestamista? É um seguro de vida que tem prazo determinado. Então, você, no caso lá, é um seguro de vida que vale por 200 meses. E para que serve? Até a gente vai colocar ali no slide, vou mostrar para vocês. Para que serve o seguro de vida prestamista? É para que, se acontecer alguma coisa com a pessoa física, um falecimento, o seguro de vida quita o consórcio. E aí vai para o beneficiário da apólice. Para a esposa, para... Mas isso antes ou depois de contemplar ou qualquer uma das opções? Não, na verdade, qualquer opção. Mesmo que já esteja contemplado, se você tiver seguro de vida contratado porque vamos dar uma ideia aqui, um exemplo. Eu, André, comecei a fazer um seguro de um consórcio imóvel. Aí eu sou o responsável financeiro da minha família, aí eu pago. Aconteceu alguma coisa comigo, né, sei lá, um acidente de carro lá, faleci. A seguradora vai quitar com o seguro de vida o valor do saldo devedor do consórcio. E a minha esposa, no caso dos meus filhos, meus beneficiários, não vão ficar com esse problema na mão. Porque às vezes já está morando no imóvel, puxa, e agora? Vou ficar com um monte de parcela para pagar, não tenho dinheiro, alguma coisa assim. Não, você não vai passar esse problema. O seguro de vida vai quitar essa dívida para você. Que o financiamento, acho que acredito que também faz isso, né? Também tem seguro de vida. Mas no caso dele não ter sido contemplado e eu não tenho mais condições de pagar, eu entro eu entro na mesma grupo regra, de inativos lá. Isso, de inativos. Eu só comunico que faleceu, que eu não tenho mais como pagar. Isso. E daí, depois de um tempo, eu vou receber, quem ficou viúva ou viúva lá vai receber o valor já pago. Quando for sorteado esse grupo de inativos. Tá. Importante dizer também que esse seguro de vida ele é avaliado de acordo com a idade do cliente, de acordo com as perguntas que tem de declaração de saúde. É exatamente igual ao seguro de vida, sabe? Com a profissão, existem algumas pessoas que não são aceitas. Então, assim, tudo é analisado de acordo com o cliente. Se o cara quiser ter seguro de vida, vai passar por às vezes até uma entrevista médica, dependendo do valor do crédito, sabe? Porque não deixa de ser, aspas, uma apólice de seguro de vida com base naquele valor da carta de crédito, né? Se o valor da carta de crédito é muito alta, então a questão da contratação segue os mesmos padrões no seguro de vida normal. E o valor normalmente de seguro de vida tem uma porcentagem? Como é que funciona? É uma percentagem do valor da carta de crédito. É um valor baixo, geralmente, né? No caso da Porto Seguro é 0,038% ao mês. Tá. Então é bem... desculpa, ao mês não, ao ano. Então é bem baixo mesmo, assim, sabe? Tipo... Vale a pena pagar. Vale a pena pagar. E daí, se ela muda para pessoa jurídica, ela tira esse valor. Eu minto, falei errado. A taxa de administração, tanto com a taxa de administração quanto a taxa de adesão, que eu já vou falar o que é também aqui, quanto o fundo de reserva e quanto a taxa do seguro de vida, ela é para o prazo inteiro. Quando eu falo 0,038%, é para 200 meses. Entendi. Para o número de meses daquela carta. Perdão, falei errado. Uhum. Tá. Aí eu vou dar um exemplo do grupo aqui. Então vamos lá, a gente tem duas tabelas ali, uma pessoa física e a outra pessoa jurídica. Repara ali que, eu já vou falar da taxa de adesão, por isso que a parcela de 1 a 12ª ali está um pouco mais cara, mas vamos pegar a parcela ali da 13ª até a parcela 200. A pessoa física ali no primeira planilha ali de 280 mil está dando R$ 1.353 por mês. E a pessoa jurídica está dando 1.250. Então esses R$100 ali, R$103 estão dando a diferença, é exatamente o seguro de vida.
tá? A gente está considerando que a pessoa física está com seguro de vida contratado. O que acontece? Ele tá vendo que está ali sem oferta? E está arriscado ali. Essa sem oferta nada mais é do que a parcela reduzida até a contemplação. Então, ela seria uma parcela de 1.760, com a oferta da parcela reduzida, ela fica 1.353. E aí vai entrar a questão da parcela ali da taxa de adesão, que no grupo da Porto aqui é de 2%. Por que a parcela de 1 a 12ª ali, da primeira a 12ª, ela está mais cara, está 1.821? Porque ela pega 2% do valor do crédito, no caso 280, né? Que vai dar ali 5.600, 2%, e vai dividir 5.600 divididos por 12. E daí o valor que deu a mais ali, que dá mais ou menos ali 400 e poucos reais, né? A diferença entre 1.821 e 1.353, é exatamente o valor dessa parcela, desses 2% divididos em 12. Ou seja, ele pode escolher entre 3, 5 até 12 vezes, sem juros, para pagar a taxa de adesão. Então, por isso que as parcelas iniciais são mais pesadas, tá? Existem campanhas, às vezes, que as seguradoras fazem que a taxa de adesão está diluída no grupo, não tem taxa de adesão, você vai pagar tudo diluído no grupo, e daí, nesse caso, as parcelas são iguais. Aí tem que tomar um pouco de cuidado também, porque quando tem campanha, muitas vezes eles não deixam fazer transferência de titularidade, que foi o que você me comentou até ali, até a contemplação. Que é possível fazer sim, mas é sempre bom deixar o cliente informado de que, a depender do grupo que ele entre, pode ser que ele não consiga transferir a titularidade se for dentro de alguma campanha que está ocorrendo, por exemplo, na administradora. Mas é possível sim, você fazer mudança então de pessoa física a pessoa jurídica, ou mesmo de você, no caso da carta contemplada, eu vendi para algum terceiro, com ágio e tudo mais, você vai passar a carta de crédito para essa outra pessoa que comprou, certo? E no caso da pessoa física para a jurídica, a gente consegue, não tem esse custo, se for, eu acho que acredito, uma vez só, né? Se for antes da contemplação, não. Não tem custo. Se for depois, daí depende da administradora, tem uma taxa que eles cobram lá, não sei se é 1% fazer a transferência. do devedor, ou tem que fazer o crivo também para saber se passou no cadastro, lá, enfim. Mas existe sim. E uma coisa bem importante que também foi uma das perguntas do Insta que veio: qual é a idade das pessoas? Qualquer pessoa com qualquer idade pode comprar um consórcio? Porque o financiamento todo mundo sabe que não... Que é limitado. Que é limitado, né? O consórcio é mais ou menos a mesma linha, tá? E por que isso, né? Porque, muito por conta do seguro de vida e muito por conta da longevidade mesmo, né? A gente sabe que às vezes a taxa de mortalidade... A taxa de mortalidade não, a média etária do brasileiro, sei lá... 70 e poucos anos, não sei quanto está hoje. Eu acho que está 80 já, acho que já aumentou um pouquinho. Aí, com base nessa estatística, as administradoras de consórcio geralmente deixam um limite de que você tem que ter até X anos para você, quando acabar o grupo, né, no caso aqui os 200 meses, para você poder comprar o consórcio no nome de uma pessoa física. Então, vou usar não é a idade que você tem hoje, é a idade que você vai ter quando acabar aquele prazo do grupo. Vou dar um exemplo da Porto Seguro. Nesse caso aqui de 200 meses, que dá quase 17 anos, vamos arredondar para 17 para ficar fácil a conta. Se você tiver até 75 anos completos, quando acabar esse grupo de 200 meses, você pode contratar inclusive com seguro de vida. Ou seja, isso aqui vai dar na média lá 58 anos ali. Agora, se você contratar depois, você pode? Tenho 60 anos, quero contratar uma pessoa física? Você pode. Desde que até acabar o prazo do grupo, você tenha no máximo 80 anos. Se passou de 80, ele já não aceita. Entendeu? Entendi. Aí tem outras estratégias. Você pode comprar o nome de uma pessoa jurídica, que daí também entra essa questão de holding, que geralmente então, é o que acontece. Eu posso ter 75 anos, 80 e comprar no nome da pessoa jurídica. Isso. E aí, porque aí vai ser numa PJ. Vai ser uma PJ. A PJ não tem idade, né? Exato. Então, mas quem está gerindo é uma pessoa que tem idade, isso não importa, porque se a pessoa falecer, vai ter outra pessoa que vai tocar e não... Exato. Isso é muito utilizado também nas estratégias de holding, né? Porque o pessoal às vezes compra carta de crédito de valores altos, sei lá, como estratégia para... não tenho mais condição de fazer um seguro de vida, ou está muito caro, porque... A gente, como corretor, também vai fazer um seguro de vida para alguém que tem perto de 70 anos, fica muito caro, fica muito inviável. Muitas vezes a pessoa não faz, porque a parcela fica altíssima. Então, no consórcio, por isso que existe essa delimitação ali, sabe? E por que eu falo até o prazo final do grupo? Porque pode acontecer da pessoa comprar um grupo em andamento. Então, às vezes vai faltar, em vez de 200 meses, vai faltar 120.
aí a conta já diminui também. Se o cara já tiver mais idade, o prazo também for menor, tudo bem, desde que fique dentro dessa faixa de 75 para contratar seguro de 80, ele consegue contratar. Ótimo. E uma última pergunta aqui que eu selecionei, que a gente não falou ainda, que veio também lá no Insta, que as pessoas queriam saber mais sobre taxa de administração. Tem um mínimo e um máximo assim, isso depende da administradora? Depende. Como é que funciona? Depende do valor da carta de crédito? Até como eu falei no começo do podcast, tem algumas administradoras ou instituições financeiras que às vezes têm taxa de administração, super agressivas, e no caso parecem muito interessantes de início. Porém, às vezes, se você vê na prática que tem muitas pessoas no grupo, lá 2, 3 mil pessoas no grupo, e as contemplações, os lances ficam altos, acaba ficando inviável de você ter muitas contemplações. A taxa é atrativa, mas o número de pessoas do grupo não é atrativo. A gestão financeira às vezes não é a melhor, enfim, daí acaba ficando essa questão de não contemplar muita gente, acaba que aí não fica sendo uma boa opção. Mas, via de regra, as taxas de imóvel variam ali de 15% a 25% nessa faixa ali. A depender do valor do crédito. Geralmente, créditos mais altos têm taxas menores, também até para não onerar muito. Porém, tem essas dificuldades que eu falei de você conseguir contemplar mais rápido, né? O que importa também, o que é importante salientar, né? Quando você pega uma administradora que tem muitas contemplações por mês, isso não só ajuda a você conseguir atender o teu objetivo mais rápido, mas mesmo quem mais depender só de sorteio, não vai precisar esperar acabar o grupo, porque você contemplando mais pessoas por mês, o grupo vai acabar antes. Não que vai acabar antes, você vai pagar no número de parcelas que está estipulado, mas as contemplações vão acabar, vai 100% ocorrer antes, porque contemplando mais por mês, você vai acabar às vezes 2 anos antes do grupo. Terminar, todo mundo foi contemplado, sabe? E daí nessa contemplação, isso é bom, mas daí a gente, agora já uma dúvida minha agora, até quando você falou isso. Acabou 2 anos antes, que todo mundo foi contemplado. E eu não quis tirar a minha carta. Eu posso tirar o dinheiro ou tem que esperar pagar o resto? Porque eu tenho que pagar ainda, né? Se você tiver para pagar, você pode tirar naquela conta que eu falei. Você pode pegar o valor da carta menos o teu saldo devedor. Entendi, não importa. Você tem que só ir até o final, porque esse não muda, né? O número de parcelas não muda. O fundo de reserva é a mesma coisa. Tem que acabar o grupo, para daí você também receber o fundo de reserva, fazer a solicitação, ou às vezes você paga... às vezes pode sobrar ou não o fundo de reserva, muitas vezes, ou sempre sobra? Não, o fundo de reserva sempre foi arrecadado e geralmente no final, na última parcela do mês, eles também às vezes abatem da tua parcela, entendeu? Você cobra menos. Com um valor menor. Uma coisa que a gente não falou aqui que é bem importante também, é como que o consórcio acompanha o poder de compra no mercado. Né? Isso é importante dizer também. O consórcio de imóveis ele é atrelado sempre ao INCC, que é o Índice Nacional de Construção Civil. E então, assim, se você compra uma carta de crédito hoje que vale 100 mil, por exemplo, anualmente ela vai sofrer esse reajuste, tanto da parcela mensal que você paga, tanto do valor do crédito. E é por esse motivo que eles fazem dessa forma, porque ainda mais no Brasil que tem muita inflação, né, acaba que o valor do imóvel que você ia comprar quando você fez o consórcio, daqui a 10 anos você não vai comprar às vezes nem metade dele. Então é bem comum o teu valor de crédito quase duplicar ao longo do ano, ao longo de 10 anos, um prazo maior, porque o mesmo imóvel que você ia comprar lá de 100 metros quadrados, sei lá, que valia tanto, depois de 10 anos ele vai valer 2 vezes esse valor. Mas a tua carta de crédito acompanha. A tua carta de crédito também acompanha. Isso é interessante, e até pelo o valor da parcela. Quando você vende, você vai dizer quanto você consegue pagar por mês, sim, né? Porque começa por aí a pergunta. Claro. Não, eu consigo pagar 2 mil por mês. Beleza, com 2 mil você consegue uma carta de tanto. Né? Porque às vezes eu tenho 2 mil e quero uma carta de 1 milhão e você não vai conseguir 2 mil, uma carta de 1 milhão, porque salvo que você pegue aquelas cartas gigantescas que tem muita gente, muito prazo, mas normalmente não consegue. Então, o que acontece? Que eu acho que é bem importante aí. Esses 2 mil, daqui 10 anos, pode até virar 3 mil ou 4 mil de parcela. Então, assim, hoje eu consigo pagar 2 mil. Não, então eu vou pegar, às vezes, uma de 1.500, que se chegar até 2 mil e pouco, até lá já for contemplada, eu posso... eu consigo continuar pagando. Isso. E uma coisa bem importante, que é aquilo que você tinha falado, lá, eu fui contemplada nesse meio tempo aí, nesses primeiros anos, eu posso continuar escolhendo a mesma parcela ou continuar, pagar uma parcela maior, isso. se eu quiser, e abater... Eu vou até repetir que isso é importante. Isso. Né?
funciona assim, quando você... Isso que você comentou, vamos supor assim, a parcela vai sempre aumentar. Claro, se você for depender só do sorteio, ela vai sempre aumentar, né? Assim como o teu crédito. E mesmo assim você vai ser sorteado uma hora. Então não tem como, todo mundo é sorteado. Até o final do mês, que seja na última parcela do grupo, mas você é financiado, é sorteado. E aí, a hora que você é sorteado, como eu falei, a própria carta de crédito aumenta o valor com esse reajuste do INCC e a sua parcela com o mesmo proporcional, né? Então, o que subiu de crédito lá, o X% vai subir de crédito também na parcela. No caso do lance, que é mais comum, o pessoal que deu lance vai amortizar o teu saldo devedor, porque você já deu um lance ali que você deu recursos próprios. E então, a ideia é que não vai subir tanto essa parcela, porque você vai, com essa amortização, abater boa parte do teu saldo devedor. Então, por mais que vá reajustando pelo INCC, a tua parcela vai sempre manter um padrão ali que não vai extrapolar tanto. E aí você pode, né, para complementar, escolher, né, como a gente falou, após a contemplação. Na verdade, na hora que você vai dar o lance, você já no próprio aplicativo, geralmente você já escolhe. Como é que você quer fazer depois que você for, caso você seja contemplado? Eu quero diminuir o prazo do meu grupo. Porque às vezes a pessoa quer terminar antes o consórcio. Não quero ficar refém aqui 200 meses, quero pagar antes. Como eu dei um lance, eu vou amortizar. Aí o que eles fazem? Eles mantêm o valor da parcela que você estava pagando e diminuem o prazo. E a outra conta qual que é? Não, eu quero pagar no máximo de vezes possível com um valor menor. Que também é uma alternativa bem inteligente, apesar de você ficar pagando mais tempo. Mas aí, como eu falei, você deixando o teu dinheiro aplicado lá, você vai estar ganhando muito mais juros do que você está pagando no consórcio. Uhum. Então, nesse caso, eles vão diminuir o valor da tua parcela, porque você já amortizou no lance, e aí você vai manter o valor do prazo normal, entendeu? Beleza. E para a gente encerrar a nossa conversa aqui, que eu acho que a gente já deu uma boa pincelada em vários pontos, para quem está ouvindo a gente agora e nunca tinha ouvido falar em consórcio, ou nunca tinha pensado em comprar um consórcio, que dica prática que você deixaria para essa pessoa, assim, para ela, vale a pena, não vale a pena, é legal, é bom? Olha, eu sou suspeito para falar, porque eu sou fã de consórcio, eu sou cliente de consórcio faz mais de 10 anos já. Eu quis até comprar para mim mesmo, para entender como é que funcionava o produto, para depois começar a vender, né, e ver se realmente valia a pena. Eu acho que são, né, como a gente decorreu bastante hoje aqui, são vários motivos que fazem você se interessar no consórcio, né? Um dos principais dele que eu vejo é a disciplina de você ter um pagamento mensal, né? Então, os brasileiros em média ali têm muita dificuldade de guardar dinheiro, por mais que a pessoa às vezes ganhe muito bem, todo mundo gasta muito também hoje em dia. Então, o fato de você ter ali, como a gente falou, o boleto, né, para pagar, ou seja, uma fatura no cartão de crédito mensal, te obriga a ter essa disciplina de guardar um dinheiro mensal, por mais dificuldade que às vezes você passe num período. Outra questão é da compra planejada, né? Eu sempre digo que quem compra coisa com muita pressa acaba pagando caro, né? Então, toda vez que você se planeja, você consegue fazer um negócio melhor, assim como você vai pesquisar, por exemplo, um carro, um imóvel. Se você pesquisa com calma, você sempre acha alguma coisa melhor do que você pegar e ver o primeiro que você viu e já comprar, né? Acaba sendo mais caro. E nem sempre é a melhor opção. Então, como é uma compra planejada, eu acho que vale muito a pena, porque você consegue pagar taxas de administração interessantíssimas ali, e que por mais que variem ali de 15%, 20%, 25%, se você for diluir isso no prazo inteiro, acaba, mesmo assim, a diferença sendo muito pequena na parcela em si, sabe? E fica, como a gente conversou também, comparando ao financiamento, inevitavelmente melhor, né, financeiramente do que o financiamento. E o que eu gosto sempre de falar, que eu acho um dos pontos mais importantes do consórcio, é a questão do poder da alavancagem, na hora de você transformar um dinheiro que você tem guardado numa compra de um imóvel, né? Porque vamos supor que você não fizesse o consórcio, você fosse financiar. Eu tenho lá 300 mil guardado e eu quero comprar um imóvel que custa 500. O que geralmente você faz? Você vai lá, eu tenho 300 que vou dar de recurso próprio e vou financiar 200. Então a parcela fica bem alta e você fica lá pagando não sei quantos anos aquele consórcio, aquele financiamento, que os 200 mil depois viram 600 ao longo dos 30 anos e acaba a conta ficando bem cara. No caso do financiamento, do consórcio, você pode comprar uma carta de crédito de 500 mil, pagar a totalidade do consórcio, do valor do imóvel, coisa que no financiamento não dá para fazer.
E aí você tem, né, sempre que dar uma entrada de 20%, 25%, 30%. E aí você consegue transformar os teus 300 mil em 500 com estratégias de lance e tudo mais. Então você alavancou o teu poder de compra, sabe? E se eu fizer o contrário, que agora me veio essa dúvida? Por exemplo, eu preciso de 300 e eu tenho uma de 500. Eu posso usar para mobiliar a casa ou para fazer uma obra, uma reforma? Boa pergunta. Você pode comprar imóvel, você pode comprar terreno, pode comprar inclusive imóvel rural, pode comprar apartamento, pode comprar casa, pode comprar conjunto comercial, loja, todos os imóveis que desde que tenham, né, escritura, registro de imóvel e tudo mais, você pode comprar. No caso de outras despesas, eu comprei uma carta de crédito de 300 mil, mas no fim eu usei lá para comprar 280. Como é que fica esses 20 restantes? Você pode utilizar para pagar custas, né, de cartório, ITBI, FUNREJUS, escritura, registro de imóveis, certidões. E você pode utilizar até 10% do valor da carta, se não estou enganado, no grupo da Porto Seguro, por exemplo, que também isso varia de administrador para administradora, para você usar como mobília. Ah, que bom. Então ainda Então posso você usar pode. esse crédito para... E daí a própria instituição paga para você e você paga para... Aí funciona assim, você faz geralmente um cronograma físico-financeiro com a loja de imóveis ou com a fábrica de imóveis. Então eles têm que apresentar todas as etapas da obra ali. Agora eu vou entregar tantos R$1.000 em imóveis. Aí a administradora vai lá e paga aquela parte, entendeu? Entendi. E no caso de construção, de reforma, é a mesma coisa. Geralmente tem que ter um engenheiro responsável, né? Vai ter um cronograma físico-financeiro. E eles também vão liberando o valor do crédito, nesse caso não é 10%, porque é reforma ou construção, de acordo com o estágio da obra. Então, agora eu vou fazer a fundação, vou te liberar R$100.000. Tá, então esses R$100.000 aqui, a administradora vai lá e libera. Agora está no outro estágio, mais tantos mil, eles vão acompanhando e vão fazendo assim também, sabe? Maravilha. Então também é importante. E só para contextualizar ainda, uma das perguntas que acho que a gente teve também foi a questão do carta para investidor. É verdade, carta de investidor. Acho que eu pulei. O que é mais indicado? É que eu me lembrei disso agora também, a gente falando disso. A maioria dos investidores costuma pegar cartas de menor valor, tá? Por causa disso que a gente comentou, né? De você, às vezes, ter mais oportunidade de contemplações por sorteio, né? Então, pega várias cartas de menores valores. Por você ter um poder de compra também, às vezes, mais imediato, assim. Então, contemplei 2 cotas, eu não tinha dinheiro para 5, mas para 2 eu tinha. Dei lance lá, fui contemplado. Então, vai girando mais rápido, né, nas contemplações. Tem mais contemplações por mês também, por mais que a taxa geralmente de créditos menores seja um pouco maior, mas como eu falei, isso ao longo do prazo ela é meio irrelevante, não faz tanta diferença. E também por essa estratégia do lance fixo, né, que você pode usar até meio embutido, pegar grupo com crédito maior. Eu posso colocar 2, 3 cartas de crédito na compra de um imóvel você quiser. Só. Quantas quiser. Então tem gente que compra imóvel de 2, 3 milhões, põe lá 10 cotas de 200 mil, não tem problema nenhum. Tá. Desde que sejam da mesma administradora, é importante falar. Entendi. Você não pode misturar, eu comprei da Porto Seguro e comprei uma da Demilar, Bradesco, da Demicon, vou juntar Demicon. lá 3 cotas de crédito. Daí tem que ser da mesma administradora, daí não tem problema, sendo da mesma administradora. E também muita gente utiliza o consórcio, acho que eu comentei no começo do podcast, para você quitar financiamento. Então, tem muitas pessoas que, às vezes, estão lá afundadas no financiamento, lá que a parcela só aumenta, ou que está ficando difícil de pagar e tal. Às vezes, você consegue, com o dinheiro guardado lá, começar a pagar uma carta de crédito, ou às vezes até tem um dinheiro lá guardado que você não consegue quitar o seu devedor do financiamento, mas você consegue quitar um consórcio. Você pega e pode utilizar aquele consórcio para quitar o financiamento. E aí você substitui a alienação na matrícula do imóvel. Isso, então, que se eu quiser comprar um consórcio agora, sei lá, porque daqui 6 meses eu vou receber meu imóvel e eu vou pagando todo mês e se eu não for contemplado e eu tiver que fazer o financiamento, eu posso fazer o financiamento e continuar dando lance no consórcio, assim que eu conseguir quitar
ser sorteada no consórcio, ou dar ser um lance, contemplada no consórcio, eu posso pegar o consórcio e quitar o financiamento. Exato. Ótimo. Com certeza. Isso é uma excelente dica para quem quer se organizar, né, e comprar com antecedência. Uma pergunta que muita gente me faz agora, eu também lembrei aqui, é se dá para fazer consórcio e financiamento junto. Não dá, porque é dupla garantia. Então, ou você faz financiamento ou você faz consórcio. É uma coisa ou outra. Por isso que o consórcio quita o financiamento. Não pode ter as duas garantias. Assim como você... vai querer fazer um parcelamento direto com uma construtora e ter o financiamento. Isso. Não pode ter o parcelamento com a construtora e o financiamento ao mesmo tempo. Ou é um ou é outro. Ou assim como quando você vê num imóvel que está financiado, você sabe melhor do que eu. Tem lá o saldo devedor do financiamento. Você pega a carta de quitação, lá um boleto de quitação do financiamento, e o comprador vai lá dar um sinal lá que quita o financiamento, para você poder transferir... E fazer um novo financiamento ou um consórcio. O consórcio é a mesma coisa, só que a única coisa é que você está trocando a alienação. Né? Então, o consórcio vai quitar o boleto desse financiamento e vai ficar ele como sendo o instrumento de alienação na matrícula. Legal. E, André, para a gente encerrar, lá na C2, na tua corretora de seguros, vocês vendem consórcio. Se as pessoas que estão ouvindo a gente aqui tiverem dúvidas ainda do que a gente conversou, do que a gente falou, faz teu merchan aí. Com certeza. A gente tem uma corretora multiprodutos, né? A gente está já há 21 anos no mercado. Eu trabalho com consórcio já desde 2008, então já fazem aí 13 anos, né? E você ajuda as pessoas, 17 anos, estou ruim. E você ajuda as pessoas, que eu sei, a fazer lance. Você pode fazer isso também? Não, isso é importante dizer também. A gente, como consultor de consórcio, não é só você vender o consórcio, você acompanha o cliente para quando no momento que ele quiser fazer um lance, ele te procura, você consegue orientar ele sobre qual que é a melhor estratégia, sobre como usar o aplicativo. Aí eu consigo consultar os lances, os históricos de lance também para o cliente. A gente consegue, inclusive, dar lance para o cliente, para quem quiser também, a gente consegue também fazer essa estratégia. E também tem a questão da contemplação, porque depois que você é contemplado, tem a outra etapa, que é a questão da documentação. E aí corre um prazo muito semelhante também ao do financiamento. Então, geralmente, na média, ali, a gente pede 50 dias ali para você poder fazer toda a estruturação e documentação para poder liberar o crédito. Que é uma das coisas que a gente acabou... Olha lá, a gente vai falando... E vai lembrando. Se a pessoa quiser comprar no leilão, vai conseguir? Consegue também, mas depende muito daí do leiloeiro para ver se ele tem prazo para esperar os 50 dias do prazo do consórcio. Do prazo do consórcio, ou senão o que muitas pessoas fazem, às vezes, é pagar com recurso próprio ou com financiamento, né? E aí, assim que o consórcio for contemplado ou for liberado, daí você pega lá e quita o financiamento, por exemplo. Daí também assume. Desde que a documentação esteja completa, né? A gente sempre fala, assim como o financiamento, o consórcio de imóveis, você tem que pegar um imóvel que esteja redondo. Então não dá para pegar aqueles imóveis que tá com um monte de encrenca, tá com penhora, tá com inventário rodando. Gente, não tem como fazer, né? Então você tem que deixar o imóvel livre, desimpedido de todo tipo de problema, para daí você poder alienar esse bem ao consórcio, senão a seguradora não aceita, o administrador. Nossa, eu acho que a nossa conversa foi super válida. Eu queria te agradecer, eu acho que deu para esclarecer bastante vários pontos. A gente aprofundou um pouquinho mais agora sobre o consórcio, mas sempre vai surgir dúvidas, né? Então, as pessoas procurem, gente, a C2, né? Para poder tirar essas dúvidas e comprar os seus consórcios, que você e toda a tua equipe vai estar disponível para poder atender Acabei a todos. Acabei não falando, né? Mas a gente trabalha com todos os tipos de produtos também lá, a gente fica à disposição. A gente está focando mais aqui no consórcio, na parte imobiliária, né? Mas a gente trabalha com todos os tipos de seguro lá também. O que vocês tiverem de informação precisando, ou uma consultoria ou demanda, a gente está sempre à disposição de todos. Aí. André, olha, só tenho a agradecer. Muito obrigada pela tua participação aqui comigo. Acho que foi uma conversa super esclarecedora. Muito obrigada. Imagina, coração. Eu que agradeço e fico sempre à disposição de vocês quando precisarem. Muito obrigada. Pessoal, chegamos ao fim da nossa conversa de hoje e foi muito rico entender melhor como o consórcio pode ser uma alternativa inteligente ao financiamento. É uma forma de planejar, de investir e até proteger o seu patrimônio. Então eu quero agradecer o André aqui, como a gente já conversou, que é o diretor da C2 Seguros, por compartilhar tanta experiência e esclarecer pontos que fazem diferença na hora de decidir. Então, se você ficou com alguma dúvida ou quer aprofundar mais sobre o tema, siga acompanhando a nossa série da AMRC Inteligência Imobiliária e entre em contato para entender como aplicar essas estratégias no seu planejamento. Até o próximo episódio.